sou Trícia Tadros e esse é o seu programa diário de entrevistas aqui pela Record News Manaus, canal 27.1. De segunda a sexta, às 19 horas, você acompanha os melhores entrevistados. E hoje o meu convidado é o mais querido. É o professor Elcio do Carmo Ribeiro. Seja muito bem-vindo novamente, meu querido. Nossos encontros são sempre maravilhosos e o tema hoje é Venezuela. Vamos falar um pouco sobre a Venezuela, vamos falar das nossas paixões de estudar a Venezuela nos anos 80, que era um momento de ouro, the Gilded Age, né, da Venezuela, que era o país mais rico das Américas naquele momento, né? Professor, como é que você vê a Venezuela hoje? Trícia, antes de adentrarmos na pequena Veneza, né, na Venezuela, queria agradecer o teu convite. Imagina, eu que agradeço, é uma honra. Não haveria ninguém mais indicado para falar sobre esse tema. E um detalhe, a Priscila, tua produtora, testemunha que antes, o bate-papo, se a gente gravasse, já seria bacana. Já é uma entrevista. E nós não tocamos na Venezuela, né? Nós falamos de outras coisas. Mas é sempre muito bom. Muito agradáveis. E assim, o professor Elcio do Carmo Ribeiro, aliás, a família de vocês é uma família fenomenal em termos de inteligência, conhecimento. Trícia, a gente vai ficar rasgando seda porque a gente sempre se gostou. Mas assim, reconhecidamente a gente vai a outros lugares e pessoas, quando falam em Manaus, falam em vocês, né? Então não haveria pessoa mais indicada para falar nesse assunto. Vamos lá. Vamos lá. A Venezuela vivenciou nesse início de janeiro, né, um momento em que os Estados Unidos capturam, né, o Maduro e a Cília Flores, que a maioria das pessoas pensa que é apenas a esposa do Maduro. E nós vamos aqui mostrar que Cília Flores é muito mais do que a esposa de Maduro, né? Inclusive, Cília Flores, antes de Maduro, já estava envolvida com o chavismo, né? E, a partir desse momento, a gente vê que existem manifestações, tanto do meio jornalístico e tudo, defendendo a soberania da Venezuela, quanto dos venezuelanos comemorando a libertação da Venezuela do chavismo, né? A gente sabe que não é bem assim, que o chavismo não acabou, não por enquanto, pelo menos, mas a gente tem outros exemplos de outras ditaduras, né? Nós falamos a respeito do Panamá, né? Que foi uma luta para se tirar o Noriega, mas que, com o tempo, o Panamá voltou a ser próspero, né? E a Venezuela também tem O centro histórico de Panamá agora está belíssimo. Belíssimo, maravilhoso. E nós dois falamos aqui que nós conhecemos a Venezuela nos áureos tempos, né? Sim. Trícia, até talvez a Priscila não goste, talvez até para eles seja um espanta os teus telespectadores. Eu costumo dizer, se você ama o presidente Trump, ou se você odeia o presidente Trump, se você ama o ex-presidente Maduro ou odeia ele, nem assista, porque eu não tenho esse sentimento por nenhum nem por outro. Isso não faz a menor diferença do que nós vamos analisar. Menor diferença. Menor diferença. Então, a nossa... que a gente descobriu agora, a nossa admiração pela Venezuela remonta aos anos 80, e o comecinho dos anos 80. Se você for ver a Venezuela, ela foi um país da América do Sul que deu aula de democracia. Sim. Final dos anos 50 e os anos 60, eleições diretas, o Rómulo Bittencourt, o pai da democracia venezuelana, já dava exemplos aí, enquanto todos os países da América do Sul, todos, viviam ditaduras. Pode pegar aí no Peru, a Bolívia, Equador, Chile, Argentina, Brasil. Então a Argentina foi cruel. A Argentina viveu uma sucessão de ditaduras cruéis.
enquanto todos viviam períodos ditatoriais, a Venezuela elegia o Rómulo Betancourt, o Jaime Luzinski, o Leone, Carlos Andrés Pérez. Foi quando eu comecei a me interessar. Carlos Andrés Pérez foi o marco para todos nós, porque foi um momento que a Venezuela estava assim, vendendo lições. Mas eu acho que foi o segundo mandato de Carlos Andrés Pérez que começou o declínio. Né? O Rafael Caldeira também foi alguém que... Eu tive na Venezuela, na época do Rafael Caldeira, um intelectual, professor da Universidade Central da Venezuela, jurista, sociólogo. E eu acho que talvez Rafael Caldeira tenha sido o chefe de Estado latino-americano, talvez o mais prestigiado internacionalmente. Sim, no momento, com certeza. E Caracas era uma Miami, né? Caracas era uma cidade extremamente desenvolvida. O poder aquisitivo e o nível intelectual do venezuelano era elevadíssimo. Não, o IDH deles, bom. Nível de analfabetismo mínimo. Eu tive uma querida amiga argentina que depois foi morar em Paris, a Mara Bermudes, que foi professora há muitos anos lá na UCV, na Universidade Central da Venezuela. Então o nível deles realmente era digno de aplauso e de admiração, né? E serviu assim para a gente que sempre se interessou pelo tema, serviu de esperança de que todos os países da América do Sul se tornassem... Perfeito. Né? Perfeito. A Venezuela era uma espécie de farol, porque economia próspera, mudança democrática de presidentes, eleições limpas. Eu diria que o Rafael Caldeira foi quem anistiou em Hugo Chávez, né? E a gente falava do Carlos Andrés Pérez, mas já no segundo governo dele, acho que no começo dos anos, ele foi impeachmentado. O Collor foi impeachmentado em 92, ele sofreu impeachment em 93. Eu me lembro que eu estava inclusive nas Ilhas Margaritas na época. Nossa. 93, quando aconteceu... eu comecei a frequentar a Venezuela nos anos 80. Sim. Em 90... Mas é de avião, claro. Claro. Não, Varig ainda, Varig, né? Inclusive, existia um voo para Miami... Que parava em Caracas. Exato. Isso aí. Né? Perfeito. E aí... Agora, Trícia, você lembra que nos anos 80, quem vai a Caracas hoje, a última vez que eu fui a Caracas já era um Chaves, foi acho que 2002, 2003. O processo de favelização já estava grande, né? Sim, né? Do aeroporto até o centro já havia uma imensa favela. O que acontece é que hoje você compara assim, do aeroporto à cidade, entrega totalmente a condição de vida do cidadão, né? Sim. Quando você fala em Belém, que teve todo aquele... Foi o Grão-Pará, né? Foi um outro reino. E você tem documentos históricos, você tem um centro de muita... E você sai do aeroporto e passa por assim, a maior favela do norte do Brasil, uma das maiores favelas do Brasil, no caminho de Calafitas, né? Sim. E a sensação que você tem... Valdecanes ao centro, né? A sensação que você tem em Caracas hoje é exatamente essa. Você, para chegar... É assustador. Ao centro de Caracas, você vê o processo de favelização. Muito grande. Quantas pessoas... E o que entristece, professor? Existem países pobres, né? Existem países africanos que o solo, enfim, não prospera, não colabora, que o clima não colabora, que não tem riqueza. Mas a Venezuela, gente, é um país rico, né? Rico. A gente tem que refletir. Alguns falam do karma, do mal dos países produtores de petróleo. Às vezes, o desenvolvimento deles é muito centrado ali
não diversificam a economia, e eu não sei. Antes, a gente se lembra de uma Venezuela que era uma Venezuela próspera em todos os sentidos. Sim. Na agricultura, na cultura, na educação, desenvolvimento. Agora, primeiro, né? Há de se lembrar ao povo que a Venezuela tinha realmente petróleo, mas não tinha infraestrutura. Toda a infraestrutura veio de fora. Então, o que acontece? No momento que a Venezuela era livre, você tinha ali Exxon, você tinha... Muitas indústrias, né? Sim. Você tinha todas as grandes refinarias mundiais fazendo investimentos ali, certo? E pesados, né? E pesados, né? E os royalties que a Venezuela recebia por conta disso, e como a economia girava por conta disso, porque ali você tinha executivos do mundo inteiro trabalhando ali, Sim. girando a economia, né? A hotelaria era fabulosa, né? Enfim. Era fabulosa. Você não parecia nem estar num país sul-americano. Estimulado, né? Sim, toda uma cadeia econômica, né? Ali às custas de muito investimento estrangeiro. A partir do momento em que se estatiza, se retira, né, esse investimento externo, né? Para quem não está entendendo o que a gente está falando, o professor explica que melhor que os investimentos internacionais foram estatizados pelo... Olha só, eu vejo a gênese, porque eu não vejo que todo mal está no chavismo. A primeira eleição do Chaves, final dos anos, ele sucedeu ao Rafael Caldeira. Sim. Eu acho que o processo de impeachment do Carlos Andrés Pérez pode um processo inflacionário que a Venezuela, em um ano, teve 3, 4 presidentes. Mas todos os países aqui, isso já aconteceu com a Argentina, isso já aconteceu com Perfeito. todos. Mas aí, olha só, aí sai daquele processo do Carlos Andrés Pérez, ela é muito fragilizada, entra o Rafael Caldeira, intelectual, tal, fica os 4 anos tentando equilibrar. É bom que se saiba que uma dificuldade de um país, ela não vai democraticamente ser resolvida da noite para o dia, não. A democracia não traz resultados imediatos. Você quer resultado imediato? A democracia é uma construção, né, professor? Perfeito. Você quer resultado imediato? Ditadura, golpe de Estado, aí tu tem um resultado imediato. Democraticamente, as coisas passam de forma lenta, tá? E aí, o Chaves tem um ditado, eu acho que foi a primeira pessoa que eu não gostava e passei a admirar. Sabe quem foi? Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues. Eu não posso falar, eu amo. Porque não, eu admiro muito. É muito escancarada a sinceridade. Nossa, brincadeira. Qualquer dia eu te conto de um amigo nosso que uma vez tirou uma brincadeira pesada com o Nelson Rodrigues e ele falou, que ele falava assim, né? O Nelson Rodrigues escrevia na tribuna, no Jornal dos Esportes, ele era Fluminense ou Botafogo. Fluminense. Ele era Fluminense. Mas o irmão dele... Desculpa, a gente já está entrando nessa história, mas é assim. Mas é assim. A gênese de toda essa acidez do Nelson Rodrigues vem do fato de que eles eram proprietários de um jornal chamado Notícia, né? E esse jornal tinha uma primeira página de charges. E lá eles fizeram um chargista. Era o irmão, né? O dono era o pai. E fizeram uma charge falando de uma senhora chamada Silvia Tibal, que estaria talvez tendo um caso com um médico particular. E essa senhora chegou lá para conversar com o pai
né? E acabou que não foi atendido, o irmão chamou-a de qualquer coisa, ela acabou tirando a vida do irmão, e aí o pai morreu do coração dizendo que a bala era para ele. A partir desse momento, o Nelson Rodrigues virou a pessoa que nós conhecemos, então tem toda uma origem. E o irmão dele, que era o grande cara do esporte, Sim. né? Por conta da paixão pelo Fluminense. Fluminense. Enfim, Nelson Rodrigues tem várias... Eu não simpatizava pessoalmente com ele, né? Era uma figura esquisita, né? Mas eu passei a admirá-lo, com crônicas inteligentes, Sim, crônicas, criações humor belas, né? Humor cítrico, né? muito ácido, quando tu falou ali, era acidez pura, né? E ele costumava dizer que por trás de todo paladino da moral, de bons costumes, tem um verdadeiro canalha ali, né? Então, eu vejo a ascensão do Hugo Chávez, que é paladino da verdade, da moralidade, e eu acredito que ele não conseguiu estruturar e começou a estatizar empresas, radicalizar discursos, e o que estava ruim com o Carlos Andrés Pérez, com os sucessores, com o Caldeira, ali foi tomando uma proporção, um discurso. Eu nunca achei o Chaves inteligente, então, quando a pessoa tenta utilizar da sátira sem ser inteligente, sai um negócio baixo. Nem Chaves nem Maduro, na verdade, debochados. Né? Sim, debochados. E o cônsul da Venezuela aqui em Manaus ficou meu amigo, Faustino Torella Ambrosini, era um historiador com tamanho, um cara de inteligência ímpar, a gente conversava muito. O Faustino, infelizmente, partiu quando na Covid, para Pacaraima, foram assim, umas perdas consulares, o do Chile. Sim. Foi na época da Covid. Você conheceu o Faustino Torella? Sim. Era um historiador, uma pessoa que eu gostava de conversar, ainda que divergíssemos, porque eu nunca fui simpático à política chavista, né? E o Faustino, como um cônsul, ele estava representando... Ele representava... Mas a gente tinha conversas bem interessantes, bem edificantes, e eu digo que a partir daí um buraco foi sendo cavado cada vez mais. Isso se juntou a outras escolhas e deu no que a gente está vendo agora. Sim, se eu não vejo luz no fim do túnel próximo, não, tá? Ai, meu Deus. Se a gente analisar toda a história do Hugo Chávez não nasce no seu primeiro mandato, né? Então, assim, se a gente pode ser uma próxima, a gente analisar a história de Hugo Chávez e como Cília Flores entra na vida dele, né? Eu vou pedir 1 minuto de comercial, porque essa história é longa e a gente volta já. Voltando aqui com o nosso queridíssimo professor Elcio do Carmo Ribeiro, que é sempre uma satisfação. A gente, às vezes, desvia o assunto. Estávamos em Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues. Falando que... Mas é porque eu citei que por trás de todo moralista, paladino da verdade, tem sempre, um canalha. Tem né? sempre um canalha. E o que a gente observa, justamente, é que o Chaves, ele passava... Ele conseguia enganar o povo venezuelano naquela história do pai que dá uma palmada mas provê, né? Um governo totalmente paternalista. Trícia, eu tenho uma teoria. Tem uma deputada venezuelana que ficou minha amiga, ela veio para cá, para Manaus, refugiada, asilada, a filha dela depois foi para o sul do Brasil, chamada Iurete Sindrogo. Então, hoje ela é minha amiga, me ligou terça-feira, e no sábado, quando houve essa captura do Chaves, do Maduro, eu liguei para ela também. Ela falou, tem muitas interrogações, Elcio, por aqui. Nós somos amigos até hoje, a Iuretes, né? E eu costumo dizer que o Chaves,
ele jogou um jogo nacionalista que agradou parte. Porque ainda tinha muita reserva financeira, né? Então, ele jogou esse jogo nacionalista. E eu lembro que, começo dos anos 80, eu residi no Colorado, nos Estados Unidos. Eu tinha um queridíssimo amigo venezuelano, Emanuel Ventura. E uma vez nós fomos ao correio, naquela época era carta, né? Claro. A gente foi colocar as cartas no correio e na hora que estávamos na fila lá conversando, eu e o Manuel era filho de português que morava na Venezuela. Inclusive, existiu uma grande imigração portuguesa para a Venezuela. Sim. Justamente, as pessoas não sabem que o período pós-guerra, que foi muito difícil na Europa, Sim. coincidiu justamente com um período super próspero da Venezuela. Então, por exemplo, a tia do meu marido, portuguesa, ela Pra lá, né? foi viver na Venezuela. Foi o início da prosperidade. Houve essa. Isso era 81. Quando ele falou, deixa eu ver como é que é o endereço no Brasil. Aí, deixa eu ver a tua carta. Aí, quando eu olhei, ele tinha escrito assim, Cai Bolívar, um exemplo, 58, 53, Cai Bolívar, Caracas, Venezuela, botou o CEP, e aí ele colocou assim, América do Sul. Oi? Aí eu falei assim, Manuel, bota logo, planeta Terra, planeta Terra. Tá ali, latitude. Porque eu nunca tinha visto uma carta América do Sul. Eu também não. Aí é isso que eu volto ao Chaves. Aí ele falou, não, Elcio, é porque o Brasil, aqui no Colorado, aqui em Denver, todo mundo sabe, conhece, Venezuela ninguém conhece. E se eu não coloco a América do Sul, muitas vezes a carta vai para a Itália, vai para a Veneza. O que o Chaves faz? Isso é uma leitura minha que eu coloquei para a Iuretsi Drogo também, essa deputada. O Chaves coloca a Venezuela no mapa com as fanfarrices dele, entendeu? Você lembra, eu não quero desviar, não. Mas as misses também colocaram a Venezuela no mapa, né? Uma associação de misses, universos. Isso, universo, anos 80. Isso, né? E 90 também, Alicia Machado também. Foi a última. Mas, olha só, parte do mundo não está muito ligado na missa universo. E nas políticas, sim. Sim, você e lembra? parte do mundo também. Eu prometo que não é para desviar, não. Não, é só para reforçar. Você lembra do Idi Amin Dada? Meu Deus. Meu Deus. Ali barbárie. Mas ele colocou Uganda no mapa mundo, que ninguém conhecia. Então, com as fanfarrices dele, dizendo que ia emprestar dinheiro, conversando com crocodilo e tal, era uma figura caricata que as pessoas falavam, Uganda, Kampala, começaram a ouvir falar do país. E eu digo que as fanfarrices do Chaves, no primeiro momento, ficou olhando, olha lá, tem um louco lá, e começou a chamar a atenção para a Venezuela e acendeu em parte dos venezuelanos um sentimento de um nacionalismo exacerbado. Tem uma frase em inglês, e você fala inglês perfeitamente, eu acho que a gente foi aluno da Miss Isabel, ou não? Sim, claro. E trabalhei com a Miss Isabel também. Você teve esse Fui professora, fui. Isabel foi minha professora de inglês. Mas tem uma frase em inglês que diz assim, Patriotism is the last refuge of scoundrel. O patriotismo é o último refúgio do canalha. Muitas vezes você joga para o nacionalismo, Videla, Galtieri fizeram isso, para tentar agrupar um pessoal. Não é à toa que Copa do Mundo, todo mundo está de verde e amarelo, tal, viu o Brasil. O Chaves utilizou isso. Então, acendeu no povo venezuelano um sentimento de nacionalismo contra as empresas estrangeiras e tal, e aí isso aí reforçou, né? Mas é um detalhe eu vejo um pouco nesse direcionamento. Impressionante que eu desconhecia é que precisava colocar a América do Sul porque as pessoas não conheciam a Venezuela. E isso é uma coisa que... 1981, tá? Então, quando eu fiz algumas palestras, eu e a Iuretsi Drogo aqui, a gente divergia em muitos pontos, concordava em vários outros,
E aí eu dizia de Vespúcio a Ventura. Ventura, meu amigo, Manuel Ventura, e Américo Vespúcio, que chegou lá e viu as palafitas lá no Lago de Maracaibo e colocou o nome Pequena Veneza, Venezuela, né? E aí eu dizia, o Chaves coloca a Venezuela no mapa mundi porque nem precisou mais botar a América do Sul quando colocava a Venezuela. Então, ele acendeu esse sentimento nacionalista. E um outro fato, só para fechar, quando houve a eleição de 2018 aqui no Brasil, a vitória do Bolsonaro, do Wilson Lima aqui no Amazonas, eu recebo uma ligação ABC do Canadá, perguntando se eu poderia conceder uma entrevista em francês. Aí eu falei, sim, sobre o quê? Sobre as eleições brasileiras. Aí eu achei estranho, pô, aqui em Manaus, a ABC do Canadá e tal. Aí veio um jornalista, Cold Wedlow, é só digitar aí que vocês vão achar. O Cold, eu não entendi. Aí eu falei, você é do Canadá? Eu falei, não, eu sou norte-americano, eu sou correspondente da ABC do Canadá em Caracas, é por isso que ele veio para Manaus, entendeu? Entendi. Aí nós... Gente, Manaus é a cidade destino, praticamente, é a porta de entrada, lógico que Boa Vista seria, né? Mas assim... Não, mas Manaus muito mais desenvolvida nesse momento. Então, assim, mais próxima da Venezuela e por conta disso, né? E aqui a gente também, né, elegeu alguém do mesmo partido. Em 2018, elegemos a nível local, né? Sim. Aí, Wilson Lima, naquele momento, ainda era... Eu, jornalista e tal, eu apresentei o Wilson Lima para o Cold Wedlow. Foi quando eu descobri que o Wilson Lima fala inglês fluente, Trícia. Fluente. Aí ele conversou com o Cold, mas a gente está conversando aqui em português. Né? Aí o Cold veio para cá, ele foi expulso da Venezuela posteriormente pelo Maduro. Eu até mandei para ele, saiu no Fantástico a expulsão dele, eu mandei para ele, olha aqui você aqui na televisão brasileira. E eu perguntei, Cold, e aí? Eleição lá, muita fraude? Não tinha eleição em 2024. Ele falou, eu acho que não, Elcio. Ou se tem, a gente não consegue captar de onde vem. Mas o que ocorre? Esse sentimento nacionalista que o Chaves estimulou, ele existe em cerca de... E ele até diferiu, é por isso que é bom lembrar, a mulher do Maduro é mais chavista do que ele até, sim, né? Isso E aí ele falou assim, olha, esse sentimento chavista que está além do Maduro, ele até dá um passo atrás, ele existe ainda muito forte, e se você junta com os auxílios doados pela população, e você fideliza cerca de 30% da população. Isso é a visão do Cold, tá? Sim. E aí o que ocorre? Nas eleições eles têm 30%, 33%, 35%, e eu falei, tá, e os outros 65%? Ele falou, diluído vai da extrema esquerda à extrema direita. E aí ninguém chega a 20%, ele ganha. A questão é que quando... isso é uma tática que qualquer eleição se coloca, né? Se coloca muitos candidatos para pulverizar os votos, né? Então, mas aí quando você fala desse nacionalismo exacerbado, a gente lembra do confisco, né? Confisco, expropriação, como quiser se falar dos recursos de outros países que colocavam ali, né? Eu me lembro que eu me hospedava na Venezuela em Hilton. Sim, investimento. Tinha um Hilton lindíssimo na Ilha de Margarita. Sim, maravilhoso. Nossa. Era onde eu estava no momento do impeachment. Tá. Eu me lembro, me recordo bem por conta disso. Está abandonado aquele hotel. Pois é, como todos os outros, né? Aí... Tinha um Hilton em Caracas também, muito bom. Caracas, sim. O professor, a gente infelizmente terminou esse bloco e eu vou pedir para vocês nos seguirem, nos acompanharem no próximo, porque o nosso tempo acabou. Obrigada pela audiência e até o próximo bloco.